Ok. Boa noite a todos. 皆さん、こんばんボアノイチ、は。こんばんは。よろしくお願いします。よろし Ok, く。vamos a comenzar a louvar a Deus. E antes de começar a louvar a Deus, vamos a fazer a leitura bíblica de hoje. Salmo 34, versículo 1 al 8. Vamos a leer primero en portugués. Gostaria de convidar a hermano Alex a leer en portugués y después en japonés. Tamae-san. はい。Primero en portugués. Alex, por favor. Ok. Salmos 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Amém. アーメン。創世記34章。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ。共に皆をあがめよう。私が主を求めると、主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。彼らが主を仰ぎ見ると、彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。この悩む者が呼ばわったとき、主は聞かれた。こうして彼らはすべての苦しみから救われた。主の使いは、主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ。彼に身を避ける者は。アーメン。Amén. Vamos a comenzar este culto día 19 de janeiro y vamos a comenzar falando com o nosso papai, com Deus. Vamos fazer uma oração. Takahama-san, pode fazer はい。uma oração em japonês? Onegaishimasu. はーい。愛する天の父なる神様、皆とたいて、大いで賛美いたします。過ぐる一週間も、すべての必要を満たしてくださり、感謝です。経済年にも、この度は十分な雨があり、大変みんな癒されたことだと思います。ブラジルの各地を見ると、やはり大変な自然災害に襲われて、亡くなった方、家を失った方、大変な災害が起こりましたこと、早く日常が戻りますようにお祈りいたします。世界的にも大変災害が多く、アメリカでは大変な災害が、火災による災害が起き、大変な問題になっております。世界中を見ましても、
自然による災害、これが大変以前と比べて多く、そしてその激しさも被害も大きくなっているようでございます。人間としてはどうすることもできませんが、これからのこういった自然災害による我々の生きていく道を常に用意しておかねばならないと思います。どうぞ神様、災害からお守りくださるようにお願いいたします。以上、お願いばかりになりますけれども、尊きイエス様の皆を通して、このささやかな祈りを捧げます。アーメン。Amén, amén. Vamos a louvar a Deus. Louvarei o Senhor em todo tempo e seu louvor continuamente na minha boca. Vamos a louvar a Deus, aquele que é digno de todo louvor, de toda honra. Vamos a louvar a Deus. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu,
Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém, amém. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Quando Jesus esteve aqui na terra, os discípulos veían como manifestava su glória e seu poder, fazendo milagres. Los discípulos veían a Jesús cuando estaba pasando por momentos de angustia y sufrimiento para ir na cruz. Los discípulos vieron como a cada momento que Jesús manifestaba a glória do Pai, en momentos difíciles, en momentos en que curaba con misericordia as pessoas. Os discípulos nunca perguntaram a Jesus de que forma, que tipo de poder, de que jeitos se podia transmitir esse poder, ou como deveriam fazer, que tipo de meditação para suportar tanta perseguição. Eles perguntaram a Jesus como se deve orar, porque entenderam um pouquinho que o poder que Jesus tinha se baseava na oração. E Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Gostaria de pedir a Elias que se pode... Elias, está por aí? Estou sim. Boa noite. Tá bom, obrigado. Você pode fazer o Pai Nosso em português e Takahamasai Pai Nosso em japonês. Primeiro, Elias, onegai shimasu, por favor. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. 暗記しないと。今日もカトリックの葬式だったから。嬉しい。天に増します我らの父よ。願わくば皆をあがめさせたまえ。御国をきたらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すと。我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わさず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。 Amém. Amém. Vamos a continuar louvando a Deus com o louvor. Oh, quão lindo esse nome é. No início era essa palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é.
desse nome é nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, clama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. E vamos aclamar com todo o nosso coração a nosso Senhor. Vamos a cantar e louvar a Deus. Aclame o Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvo
louvarei as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, refúgio, força, Senhor, todo meu ser e tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força, eu sei, todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis as promessas do Senhor, incomparáveis são as promessas do Senhor, incomparáveis são as promessas do Senhor. Amém. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Vamos fazer a leitura bíblica desta noite. Vamos fazer em japonês. Vamos a ler o livro de Gênesis, capítulo 15, del versículo 3 ao 6. E gostaria de pedir a Mariko-san, onegai shimasu. 創世記15章の、3節から6節までですね。さらに、アブラハムはご覧ください。あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょうと申し上げた。すると、主の言葉が彼に望み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただ、あなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして、彼を外に連れ出して仰せられた。さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるなら、それを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。
主はそれを彼の義と認められた。アーメン。 Amém. Bem, vamos agora a preparar nossos corações, nossos pensamentos e pedir ao Espírito Santo que nos fale através da mensagem do pastor Flávio Hirata. Pastor Flávio? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao culto da Igreja de Piedade, junto com a Igreja de Araçatuba. É muito bom estar aqui com vocês. Só um momentinho, estou criando as salas. Só um momentinho, tem um ainda que não foi. Pronto, acho que agora está feito, né? Salas. Vamos lá do oeste. Então, hoje nós gostaríamos de continuar nosso estudo, né? Série que a gente vem trazendo em piedade sobre os frutos do Espírito. São os frutos do Espírito. E hoje nós gostaríamos de estudar em especial esse fruto que se chama fidelidade. Então, esse trecho está em Gálatas 5:22, né, que fala assim, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, hoje nós vamos estudar sobre fidelidade, né? Então, o que é fidelidade, né? Fidelidade, segundo o dicionário da internet, é a constância nos compromissos assumidos com outrem. Característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém, lealdade. Então, essa é a característica, a definição de fidelidade. E essa qualidade é necessário, é um ingrediente, é uma qualidade que nós temos que ter dentro do nosso coração, especialmente para relacionamento. Então, fidelidade entre marido e mulher, fidelidade entre amigos, né? Fidelidade no trabalho, fidelidade na igreja, fidelidade na escola. Então, tudo aquilo que envolve relacionamento entre duas pessoas, uma das características fundamentais é que essas pessoas sejam fiéis umas a outras. Senão, o que acontece que um relacionamento que o marido não é fiel à esposa, corre divórcio. Ou o marido
não, a mulher não é fiel ao marido, né? Ocorre divórcio. Entre amigos, né? Se os amigos, seu amigo não é fiel, ele não é tão lá seu amigo, né? Ele não pode dizer que você tem uma amizade. Entre amigos, você depende da fidelidade. No trabalho, é muito importante, né, a fidelidade, né? De você entregar aquilo que você prometeu, de você cumprir os prazos, né? De você não prejudicar a outra parte, de você ser alguém fiel com quem você faz negócio. Sem a fidelidade, é muito difícil um negócio continuar por vários anos. Via de regra, uma loja que é infiel e vende produtos com problema e não dá garantia, que vende produtos de origem duvidosa, eles não se mantêm muito tempo no mercado. Logo, eles, né, acabam fechando. Então, no trabalho, é essencial a fidelidade. Pontualidade nos compromissos, né? Isso em tudo, né? Na igreja, na escola, no trabalho, né? Você prometer que vai chegar na hora, você prometer que vai entregar no prazo. Isso, né? Tudo faz parte da fidelidade. Então, a fidelidade é algo fundamental para se manter relacionamentos. Então, quando nós cristãos geramos esse fruto do Espírito, é interessante que, se realmente é um cristão real, né, há prosperidade. É natural. Por quê? Que o mundo precisa, carece de pessoas fiéis. O mundo precisa e carece de pessoas fiéis para se relacionar, né? O mundo está cansado de pessoas infiéis. Essa que é a verdade. Então, há uma demanda muito grande no mundo pelas pessoas cristãs que têm o fruto do Espírito, né? E na escola, né, ser fiel para fazer tarefa, ser fiel para não colar, ser fiel para estudar, ser fiel para com o professor, para com a diretora, para com os colegas de classe. Isso tudo é necessário para se manter um bom relacionamento, né? Então, essa aqui é a essência da fidelidade. Só que hoje eu gostaria de estudar um pouco mais a fundo sobre um relacionamento que a gente tem que é fundamental, que é o relacionamento entre Deus e o homem. E como essa fidelidade é manifesta, né? Deus é fiel, é perfeitamente, né? Só que o homem, ele não é fiel. O homem falha. O homem tem fracassos. Como que Deus vai conseguir manter um relacionamento com alguém que não é fiel? Pode, né, Deus fazer isso. Como Deus fez isso? Então, tem uma história narrada na Bíblia, em Gênesis 15, né, que trata bastante, né, muito sobre a fidelidade, né, que a gente gostaria de estudar, né? Então, deixa eu compartilhar aqui diferente. Em Gênesis 15 é uma história que narra sobre Abraão. E Abraão foi alguém que ouviu
a voz de Deus para sair da terra dele. Então, toda a facilidade, todas as posses físicas que ele tinha, ele deixou para trás, né? Ele foi fiel ao chamado de Deus. E como ele respondeu ao chamado de Deus, né? Deus tomava conta dele, ele cuidava dele, né? E ele levou um sobrinho chamado Ló, que também foi com ele, e os dois cresceram tanto, né, em rebanho, eles tocavam rebanhos de gado, né? Os rebanhos aumentaram tanto, porque Deus abençoou, que onde eles iam, acabava tudo. Acabava a água, acabava pasto, acabava tudo. Tanto que os pastores do Ló acabaram brigando com os pastores de Abraão, disputando pela comida. E aí o que aconteceu foi que o Abraão falou assim: não é bom a gente ficar brigando, então é bom a gente separar. Se você falar, você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Então você escolhe para o lado que você vai e eu escolho para o lado que eu vou. E assim Ló escolheu o lugar mais fácil, nas campinas perto de Sodoma e Gomorra, e o Abraão escolheu a montanha. E ali o Abraão perde seu afilhado. Ele tinha aquela pessoa como alguém que queria ser o seu descendente. Ele perde ali seu descendente, né? É uma separação, provavelmente deixou ele muito triste. Porque ele não tinha filho. Então ele tinha aquele sobrinho como filho dele. Mas lá se foi embora o filho dele, o sobrinho dele. E daí esse Ló, ele foi morar perto de uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, duas cidades, Sodoma e Gomorra, e acabou enriquecendo muito ali. E aquele povo era um povo muito rico, só que era um povo muito ruim, fazia coisas muito ruins que realmente provocava a ira de Deus. E num dia vieram os inimigos, levaram todo mundo da cidade, saquearam a cidade. Inclusive, Ló foi preso junto, foi sequestrado junto. E Abraão, sendo fiel ao sobrinho, o que ele fez? Ele juntou 300 homens e foi atrás do povo de Sodoma e Gomorra, lutou contra os inimigos e libertou eles e trouxe eles de volta. E quando ele trouxe todo mundo de volta, eu tenho certeza, ele encontrou Ló. Mas na Bíblia não menciona uma palavra que o Ló falou de agradecimento. O tio. E aí, sendo separado, né, tem essa cena aqui, né, em que Abraão, né, ele está dentro da tenda, né, se lamentando, triste, bem triste, né, muito triste. E Deus, como ele é fiel, como ele acompanha, ele visitou o Abraão nessa tristeza, né? E aqui fala dessa visita. Fala assim, ó, não tenha medo, né? Eu sou o seu escudo, sua recompensa. Não temas. Também ele poderia estar com medo, né, de um monte de inimigos que ele arrumou agora, que ele foi guerrear. Aquele povo pode se organizar e vir atacar ele, que ele está sozinho agora, né? Ele está ali com medo, né? E para essa segurança, ele queria ter filhos, né? Mas o sobrinho dele foi embora, né? Ele estava muito triste ali, e aí ele abre o coração para Deus, né? Ele fala assim: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco, né? Então, ele ia pegar o empregado dele e tornar ele como herdeiro. Mas, né, Deus fala assim, não, né, não vai ser ele. E aí ele acrescenta também o Abraão: tu não me deste filho algum, um servo da casa será meu herdeiro, né? Então Deus fala assim: seu herdeiro não será esse.
Um filho gerado de você mesmo será seu herdeiro. Levando ele para fora, disse: olhe para o céu e para as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. Então, Deus, né, fala para ele: você vai ter um filho, e esse filho vai ter muitos outros filhos. A sua descendência vai ser muito grande. Então, Deus promete algo para ele. Deus fala uma coisa para ele. E daí, quando Deus fala, ele cumpre. Isso é fidelidade. Ele não fala por falar. Era uma coisa impossível. O Abraão já tinha passado da idade de ter filhos. Sara já tinha passado de ter filhos. Ele fala uma coisa para Abraão que é impossível. Então, Deus prometeu a Abraão uma coisa impossível. Então, a fidelidade de Deus estava sendo checada ali, mas Abraão acreditou nele. Ele deu o voto de confiança. Então, o relacionamento precisa fidelidade de um lado e confiança do outro. E Abraão dá esse voto de confiança, né? E isso lhe foi acreditado por justiça. Mais lá na frente, já com passado muito tempo, Abraão tem um filho, Isaque, que é o filho da promessa, é o filho do Espírito, é o filho lá livre, e representa o nosso nascimento, nosso novo nascimento. E essas estrelas, quem são essas estrelas hoje? Somos cada um de nós. Abraão olhou para o céu, viu as estrelas e viu: quem serão os meus filhos? E nós somos esses filhos. Nós somos as estrelas. Nós somos a prova da fidelidade de Deus, né? A prova dessa promessa aqui. Deus, ele é fiel para cumprir, né? Só que essa foi mais uma promessa, né? Só que aí Deus dá mais promessa ainda. Ele fala assim: eu sou o Senhor que tirei da terra da Ur dos Caldeus para dar-lhe essa terra como herança. Então ele falou assim: eu vou dar muitos descendentes e também eu vou te dar essa terra, né? Só que aí Abraão faz a seguinte pergunta: como que eu vou poder acreditar nisso? Como que eu vou saber se eu vou tomar posse dela? O que eu posso acreditar nisso, né? E aí Deus faz o seguinte para ele, né? Ele propõe o seguinte: vamos então fazer uma aliança, né? Traga-me uma novilha, né? Uma cabra e um carneiro, todos os três com anos de vida, também uma rolinha e um pombinho. E trouxe todos esses animais e cortou no meio e colocou uma metade de frente da outra, porém as aves não cortou. Então, ele faz o quê? Um caminho, né? Assim, né? De sangue. Tem uma imagem da internet aqui. Então, esse é Abraão olhando para o céu. Daí, essa daqui é uma imagem, né, que é colocada como um exemplo, né? Então, se a gente vê aqui, ó, aqui é um boi, né?
uma cabra, uma ovelha, né? E 2 pombos, né? E aí, quando ele corta no meio, o que ele forma? Ele forma um caminho de sangue. Para que isso significava? Que era um pacto, uma aliança, né? Que a gente ia passar no meio desse caminho e falar assim, ó, quem quebrar a aliança vai acabar igual os animais. Então, era uma aliança de vida ou morte. Quem rompesse o pacto ia morrer. Esse que é o significado, né, de passar aqui no meio, né, com esses animais cortados. Era um pacto de vida ou morte, né? Quem não cumprisse com o pacto ia morrer. Então, ele trouxe esses animais, né? Ele fez aquilo que Deus pediu, né? Então, falou, vamos fazer esse pacto, então. E daí, quando ele faz isso, vieram várias aves de rapina tentar comer os cadáveres, né? Mas Abraão os enxotava. E aí Deus acabou demorando o pôr do sol e foi tomado de profundo sono, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes, né? Então, ele dormiu. Na hora de fazer o acordo, Abraão dormiu. Isso é fidelidade? Entende? Isso é fidelidade? Aqui, o que o Abraão já fez? Foi fiel? Não, dormiu, né? E daí o que aconteceu, né? Quando ele dormiu, Deus chegou e disse, né? Ele deu outra promessa, né? Ele falou que outra visão do futuro. Seus descendentes vão ser estrangeiros numa terra que lhes não lhe pertencerá e também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, depois de tudo sairão com muito bens. Você irá em paz, seus antepassados será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a mídia completa. Depois que o sol se pôs, veio a escuridão, eis que o fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou entre os pedaços dos animais. Então, quem que passou, na verdade, no meio? Foi o Abraão? Não foi. Passou neles um fogareiro e uma tocha. O que isso simboliza? Fogareiro, né, é Deus mesmo, presença do Espírito Santo. E a tocha simboliza a humanidade, né, sendo consumida, né? Uma parte carne, uma parte espírito, que é Jesus Cristo. Então, esses 2 elementos simbolizam que Deus fez pacto não com Abraão, porque ele não conseguiria cumprir. Deus sabia disso. E por isso, ele mandou Jesus Cristo passar. E Abraão quebrou o pacto, o homem erra, e quem que vai morrer aqui? Jesus. Porque ele passou no meio desse pacto. Então, Deus sabe o quão limitado a gente é. O Deus sabe que nós não conseguimos ser fiéis. Nós não conseguimos ter a fidelidade. E por isso, o que ele faz? Ele manda Jesus ser fiel pela gente. Cristo em nós, ele é fiel.
com Deus, mas eu não sou fiel. Então, aqui a gente vê que 6.000 anos antes de Cristo, Deus já sabia de tudo que ia acontecer, que o homem não ia ser fiel. E por isso ele precisava de Jesus, que fosse fiel, né? Então, isso que se representa esse Gênesis 15, né? E então, a gente vê aqui, né, essa fidelidade de Deus. Cumpre os dois lados. Deus é fiel para com ele é fiel para com nós. E ele que cumpre a fidelidade de Deus. Então, muitas vezes, quando a gente é cristão, a gente é cobrado ser fiel. A gente é cobrado, você tem que manter a fidelidade. Isso é uma verdade. Nós temos que produzir esse fruto da fidelidade. Nós temos que ser fiéis, né? Só que nós, né, só vamos conseguir ser fiéis através de Jesus, através do Espírito Santo. Pela nossa própria força, nós não conseguimos. Por isso que a fidelidade, ela é o quê? Um fruto do Espírito. Ela é algo que a gente só vai conseguir se tiver o Espírito Santo, né? Então, Abraão experienciou isso, né? Abraão experienciou esse relacionamento com Deus, várias vezes ele errando, mas Deus sempre sendo fiel com ele. E lá no fim da história do Abraão, Deus chama ele para sacrificar Isaque. E ele fielmente vai lá para sacrificar o Isaque. Então, a fidelidade do Abraão, ela foi construída. Nossa fidelidade também é construída pelo Espírito Santo. É uma construção que nós temos que fazer. É algo que a gente precisa construir. Não é uma coisa que de um dia para o outro vai ter. Então, né, quando a gente se depara muitas vezes na vida cristã com erros, né, nossos, erros do irmão, erros de outro cristão, a nossa reação, né, não pode ser de condenação, mas a nossa reação, a gente tem que acreditar na fidelidade de Deus que vai mudar aquela pessoa. A gente tem que acreditar na fidelidade de Cristo que morreu na cruz, na fidelidade do Espírito Santo que ressuscitou a Jesus, na fidelidade de Deus que deu seu Filho unigênito para que nós possamos ser salvos. A gente precisa acreditar nessa fidelidade e vai transformar o irmão. Vai mudar aquele irmão. Vai transformar aquele irmão. Então, nós precisamos ser fiéis, né, com aquilo que Deus fala. Nós precisamos acreditar na fidelidade de Deus, né, e não condenar, não acusar o irmão, porque todos nós, por natureza, nós não conseguimos ser fiéis. A carne não consegue ser fiel. Tem uma história que o pastor Hideo sempre contava, da Coreia, que tem a Coreia do Sul e a Coreia do Norte.
E quando houve a guerra, né, entrou os pessoal da China do lado norte e os Estados Unidos do lado sul. E eles ficaram guerreando. E quando acabou a guerra, os Estados Unidos retirou a tropa da Coreia do Norte. E nisso, todos aqueles que eram aliados dos Estados Unidos precisavam sair do país, senão iriam ser mortos, né, por traição. E haviam famílias inteiras. E eles precisavam chegar numa cidade a pé até tal dia, porque senão eles iriam ser deixados para trás, a família inteira. E aquelas crianças pequenas não podiam acompanhar os pais. E o que os pais fizeram? Abandonaram as crianças. Deixaram as crianças para trás para poder salvar a própria vida. Porque se eles fossem fiéis às crianças, eles iam morrer. Então, isso mostra que nossa carne, nós temos limites. Nós não conseguimos ser fiéis. Nós temos esse egoísmo, né? Um pouco para trás dos frutos do Espírito, tem o fruto da carne. E fala lá do egoísmo. Que eu defendo a minha vida sacrificando no próximo, né? Então, nesse nível extremo, né, a nossa carne conseguiu até sacrificar os próprios filhos. A carne não é fiel, mas o Espírito é fiel. Então, nós precisamos produzir o fruto do Espírito, que é a fidelidade, não pela carne, não pelo esforço, mas pelo Espírito Santo mesmo. Porque nós mesmos, nós não vamos conseguir fazer isso. Tem vários versículos e trechos, né, que falam da fidelidade de Deus e da necessidade da fidelidade do homem, que eu vou passar depois. Mas por hoje, eu queria encerrar aqui, né? Queria, então, deixar essa mensagem de que Deus é fiel. E nós precisamos da fidelidade dele, e nós precisamos também transmitir essa fidelidade de Deus para outras pessoas. Nós temos que ser fiéis, porque Deus é fiel. Amém? Então, queria encerrar com uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, que o Senhor mesmo que foi fiel à aliança, o Senhor mesmo que enviou Jesus para ser fiel, para fazer aliança entre o Senhor e os homens. E, Pai, obrigado que essa sua fidelidade nunca vai terminar. Senhor nosso Deus, obrigado que tudo aquilo que o Senhor fala é digno da nossa confiança. Tudo aquilo que o Senhor diz é realmente algo que a gente pode depositar na nossa fé. Obrigado que o Senhor não pode mentir, o Senhor não atrasa, e o Senhor também é um Deus todo-poderoso que pode fazer todas as coisas. Obrigado pela fidelidade, a sua promessa a Abraão, pelo que nós temos a salvação hoje. Senhor nosso Deus, ajuda cada um de nós a sermos fiéis pelo Espírito. Lembra, Pai, de tanta infidelidade que a gente vê, a gente enxerga. Lembra de tantos realmente que não conseguem ser fiéis porque tentam ser fiéis pela carne. O Senhor possa estar libertando, o Senhor possa dar o Espírito Santo a cada um deles. Senhor nosso Deus, agradeço por tudo, Pai, e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer passar para o Rick? Por favor. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado pela palavra. E vamos a continuar. As pessoas já estão voltando, eu acho que sim. E vamos a continuar louvando agora em japonês. Vamos a louvar em japonês.
Amém. Agora vamos a continuar com pedidos de oração ou agradecimentos. Se você tem um pedido de oração ou quer agradecer, pode falar, por favor. Elias, você quer falar? Quero sim. Na verdade, fazer um agradecimento, né? Meu pai passou pelo médico aí num retorno na semana retrasada, e tivemos uma boa notícia de que ele não precisa ir tanto mais ao médico por causa do câncer de próstata, e sim fazer um método mais controlado, 2 vezes ao ano, para consulta e acompanhamento. Então, assim, é uma boa notícia de que ele não precisa ficar indo tanto em retornos de médico. Continua, assim, tendo que tomar uma injeção para poder fazer o controle e tudo mais, mas de retorno ao médico para acompanhamento diminuiu. Então, o médico disse que está bem controlado, está bem estável, então isso é uma boa notícia. E também o meu sogro, né, o pai da Fran, tomou outra dose do remédio alto custo, e que esse remédio continue dando certo, que venha a ajudar e fortalecer, e que continue dando certo, porque toda vez que tem que fazer um novo pedido do remédio é uma burocracia, mas que continue dando tudo certo. É isso. Amém. Ok. Motivo para agradecer. Alguém mais que quer fazer um pedido de oração? Alex? Boa noite a todos. Na semana passada, a gente pediu oração por uma amiga da Lu, Tereza, queria fazer uma cirurgia de coração essa semana, né? E ela estava, assim, fisicamente bem, né? Mas tinha esse problema no coração que precisava da cirurgia. E ela foi, mas teve problema na cirurgia e ela faleceu, né? Então, a gente agradece as orações e pede a Deus, né, pela família, pelos filhos, 3 filhos, né, que ficaram, que o Senhor console a família e esteja com todos lá, né? E ela tinha 70 anos, né, tinha acabado de fazer aniversário, tava feliz, né? Então, mas a gente sabe, né, a nossa vida aqui é tão frágil, né? E a gente agradece pela vida dela e pede pelos filhos, tá bom? Obrigado. Ok. Alguém mais? Na igreja de Araçatuba tem algum pedido de oração ou agradecimento? Alguém mais? Tem? Vou aproveitar agora para fazer pedido de oração. Dia sábado 25, a gente tem célula agora em casa. Orem para que Deus possa trazer mais vidas para ser alcançadas por Jesus, tá bom? Estou convidando, sigo convidando o pessoal da minha academia e convidando amigos. Então, estava um pouco desanimado com a célula, mas eu recebi mensagens de pessoas novas que estavam vindo na célula e falaram que estavam com saudades de ouvir a palavra de Deus, e isso nos motivou a continuar, né? Porque a obra do Senhor, né? Independentemente de si estamos animados, desanimados, etc. A obra do Senhor y que Dios es el que da un crecimiento de todo. Oren por mi filho Kenzo. Mañana es su primera avaliación con terapia ocupacional.
E na próxima semana sai o primeiro laudo para ver se tem ou não autismo. Estou muito preocupado porque eu achava de que não tinha sintomas de autismo, mas cada dia evidencia um pouquinho mais isso, né? E a gente está um pouco preocupada para ver como faz o tratamento, de que forma, tudo isso, né? E agora vai começar a creche, temos que ver se vai ter um acompanhamento ou não. Então, orem porque não sabemos o que fazer. Então, pedimos sua oração, né? Orem também por mim, para que Deus me abra outra porta de emprego. Eu sou professor de espanhol para empresas, mas diminuiu muito esses diciembre, janeiro, fevereiro, março, diminui muito a quantidade de alunos, né? Então, está difícil também economicamente em nossa família. Então, orem por isso, para que Deus continue abrindo as portas. Ou der outra possibilidade de emprego, né? Então, eu diminui muito e minha esposa Nayara está trabalhando em 2 hospitais, trabalhando muito. E tá situação difícil porque ela trabalha aqui em Sorocaba e também trabalha em Votorantim, não? Está muito longe. E trabalha, sai 6h30 da manhã e chega quase 8 horas da noite, já quando Kenzo está dormindo, não? Então, tá. Orem por nós. Alguém mais tem pedido de oração ou agradecimento? Alguém mais? Daremos Inai? Então, eu acho que podemos orar. Alguém, pastora Ruth, pastora Ruth escreveu os pedidos de oração, ou pastor? Alguém? Eu escrevi. Onegaishimasu. Momento. Arigatou gozaimashita. Pessoal da Araçatuba, não tem algum pedido de oração? Se não tem. Dá para entender meu portunhol, pessoal de Araçatuba? Portunhol wakarimasu ka? Watashi wa Perujin Nikkei desu. Pastor? Em Araçatuba, a gente quer pedir oração pela Ivani, acho que a gente orou semana passada, pela saúde dela. Ela tem problema de câncer no Pastor, eu intestino. escuto muito baixinho, não sei se sou eu ou está muito baixinho. Tá melhor agora? Agora sim. Uhum. Então, a Ivani, ela tem problema de câncer, né, no intestino e foi removido e agora está com uma bolsa e está aguardando ser para religamento, né? Então ela precisa de favor das autoridades dos hospitais aqui para conseguir isso. Então queria pedir oração por isso. Obrigado. Guardando o religamento do intestino. Amém. Eu vou convidar ao irmão Alex. Você pode fazer toda a oração, todos os pedidos, por favor, e depois pediria aos pastores a bênção apostólica. Ok. Alex, por favor. Um minutinho, já vai aparecer aqui os pedidos aqui apareceram. Vamos lá então, orar? Querido Pai, agradecemos, Senhor, porque o Senhor é fiel. Tua misericórdia se renova cada manhã. O Senhor é um Deus que cumpre todas as tuas palavras, todas as tuas promessas. E mesmo nós sendo imperfeitos, infiéis,
o Senhor permanece fiel. Muito obrigado, Senhor. E obrigado porque o Senhor também quer produzir em cada um de nós o fruto do Espírito Santo, Deus. O Senhor quer que nos tornar parecidos com Jesus e por isso todos que nós que cremos no Senhor recebemos esse privilégio de nos tornarmos teus filhos, habitados pelo Espírito Santo e aí livres já das obras da carne, podemos ter em nossas vidas o fruto do Espírito Santo, incluído a fidelidade. Ó Deus, nos ajuda, nos abençoa, nos purifica, Deus, e nos produz em nós a tua vontade. Pai, agradecemos também pelo meu pai, Alessi, que o Senhor tem sustentado ele, Senhor, nesse tratamento contra o câncer de próstata, Senhor. E obrigado porque o Senhor é bom e tem sido misericordioso, ele tem estado bem e o médico agora deu um pouco de ele deu um pouco de tranquilidade também, que as coisas estão sob controle, ó Deus, esse acompanhamento. Obrigado, Deus, e cuida dele, da sua fé, fortalece e que ele possa viver cada dia para a glória do Senhor. E, Pai, te agradecemos também pelo seu Vande, o sogro do Elias, que está sendo cuidado com esses remédios. Abençoa, Senhor, que esses remédios venham ali a curar ele, Senhor. Senhor, tenha misericórdia, que ele volte a ter uma vida normal, suas forças renovadas e que ele também tenha gratidão, saiba que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel e possa buscar sua presença, Deus. Cuida dele, desse tratamento, do Elias também, da Fran, o casamento deles, abençoa toda a família, Pai. E, Senhor, também agradecemos pela senhora Tereza, amiga da Lu, que foi chamada ali para a eternidade, Deus, mas o Senhor sabe todas as coisas e todos nós temos aqui um tempo aqui predeterminado aqui e um dia vamos ter que sair daqui. Então nos ajuda a estarmos com o Senhor aqui enquanto o Senhor está nos chamando. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Nos ajuda a sempre estarmos com Jesus para que possamos caminhar para a eternidade quando o Senhor nos chamar. E também abençoa a família dela, os filhos, todos os netinhos e toda a família. Cuida, Senhor, consola e conduz-os, Pai, cada um deles. Pai, também agradecemos pela vida do Kenzo, Deus, e pedimos, Senhor, tua bênção ali na vida dele, na saúde, com as terapias, com as avaliações que ele está passando. Abençoa, Senhor, o desenvolvimento dele, Senhor. Ó Deus, ajuda, Senhor. Ele é teu filho. O Senhor que quis que ele viesse a esse mundo para ser ali uma testemunha da tua glória, Deus. Abençoa a ele, o Rick, a Nayara, traga a tua paz, traga tudo que eles precisam ali, Senhor. E cuida do Kenzo. Nós pedimos e colocamos em tuas mãos, Senhor, que tu és poderoso. E abençoa também o Rick, a Nayara, fortalece ela nos trabalhos. E tão cansativo, Senhor, uma jornada assim, mas tenha misericórdia, Senhor, sustenta. E o Rick, pedimos, Senhor, ali, pelo trabalho dele, abençoa que ele consiga ali ter mais alunos, Senhor, ou talvez uma outra oportunidade também. O Senhor sabe as necessidades do teu servo. Pai, pedimos a tua bênção. E, Pai, te agradecemos pela senhora Ivani, também ali pela vida dela, de Araçatuba. Ela está ali doente também, fazendo tratamento. Ó Deus, cuida, Pai, dessa senhora e sustenta, Pai, ela e todos os que estão ali na sua família. Toda a igreja de Araçatuba venha cuidar do pastor Marutani, toda a sua família, todos os irmãos ali de Araçatuba. Deus, dá uma boa semana, que todos tenham ali andar bem perto de ti durante essa semana. Senhor, e agradecemos também pela tua palavra, nos ajuda a andar procurando o Senhor e sendo reconhecido, que seja visível em nossas vidas o fruto do Espírito Santo, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém.
tá, hein? Amém. それでは、ベンソンパストラーを日本語でさせていただきます。恋願わくは、主イエス・キリストの恵み、御父なる神の愛、聖霊の交わり、いよいよ限りなく何時らすべてのものと共にあらんこと。アーメン。 Amém. 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 Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Amém. 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 Están todos despedidos. Dios abençoe. Boa semana. Oyasu minasan, minasan. おやすみなさい。ありがとうございました。 Obrigado, ありがとうございまし Flávio. Noite a Obrigado aた。 todos. Boa noite, おやすみ Boa な noite. さい。 Boa noite. Ai, tchau, Boa tchau. semana. Deus abençoe.